Pessoal, desculpa, né? Tive um problema técnico, a gente tá gravando aí do celular, mas o celular chamou, então acabou que o vídeo vai ficar cortado. Peço desculpa já de antemão. Então, como eu tava falando, né? A gente tinha que desenvolver equações para um líquido e para um sólido. E aí a gente sabe o seguinte, quando a gente trabalha com a variação do volume relacionada a um líquido e um sólido, normalmente esses fluidos são fluidos incompressíveis. A gente já falou isso em sala de aula. São fluidos em que a variação da massa específica ela é desprezível. Então, se eu aqueço, por exemplo, uma barra de ferro, o volume dela, ela altera, gente, mas ela altera muito pouco, né? Como se eu tivesse um gás. Então, a gente vai aproximar isso aqui de zero. Quando eu aproximo dV de zero, o que que acontece que esse termo aqui da minha equação? Ele passa a valer zero, né? Esse termo vai passar a valer zero. E aí, lá para o conceito de CV, a gente viu isso também na nossa aula de revisão, a gente viu que CV é igual a variação de energia interna específica sobre ΔT. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter que DU vai ser igual a CV vezes DT, né? Que seria a variação aí de temperatura. E aí, eu vou substituir isso aqui na minha equação. Então, eu vou ter que TDS vai ser igual a CV vezes DT, né? Então, eu vou ter que a variação de entropia específica, que é o que eu quero achar, ela vai ser CV dt de dt, certo? Só que o CV, pessoal, aqui, se a gente olhar aqui para líquido e sólido, vou mostrar para vocês, até estava em outra página, mas vamos aqui, ó, sólido. Se a gente observar, eu só tenho quem? Só tenho o CP para sólido. Se a gente observar aqui no líquido, eu também só tenho o quê? Aqui tá invertido, tá, gente? O ρ é a coluna de cá e o CP é a coluna de cá. Eu só tenho CP. A gente não tem CV quando a gente trabalha com sólido e líquido. Mas por que isso? Por que a gente não tem? Porque os valores são muito próximos, pessoal. A gente tem que CV e CP, eles são praticamente os mesmos valores. Por isso que no livro ele opta apenas por dar CP, porque são bem próximos os valores de CP e CV. Então, se são bem próximos, eu posso aproximar isso aqui de um C, de um calor específico qualquer e colocar na minha equação. Então, a gente teria que C seria dt de dt, né? Resolvendo isso aqui, se a gente resolver essa integral, né? Aí eu vou integrar dos dois lados, né? Integrar de 1 para 2, o que que a gente vai ter dessa integral? Eu vou ter que S2 menos S1, que é a variação de entropia, correto? Isso aqui vai ser igual, eu posso tirar o C da minha equação, considerar ele aí constante, né? A gente vai ver que para a gente fazer isso para um gás, a gente pode fazer, mas o resultado ele dá um pouco diferente. Para o sólido e líquido, a gente vai considerar inicialmente aí o seu calor específico sendo constante. Eu posso tirar da minha integral, eu vou ter integral de dt sobre t. Integral de dt sobre t vai ser o quê? ln de t2 sobre t1, correto? Então, a gente vai chegar nessa equação aqui, se a gente quiser calcular a variação de entropia considerando um sólido ou um líquido, certo? Depois eu vou tirar a foto para ficar mais fácil para vocês copiarem a matéria no caderno. Beleza. Aí a gente vai dar continuidade então, mas vamos supor que não fosse sólido e líquido. Para gás ideal também, pessoal, a gente não tem uma entropia, a gente não tem esse valor. Como que a gente calcularia aí considerando um gás ideal? Então, eu vou partir da primeira equação de Gibbs, que é TdS du mais PDV, né? E a gente vai desenvolver a mesma coisa que a gente fez para um sólido e para o líquido. Então, eu tenho que du é igual a CV dt, e eu tenho que a equação de um gás ideal, lembrando vocês que era o que? PV é igual a M RT, em que esse R é o R específico. Se eu dividir o volume pela massa, eu chego no volume específico. PV, volume específico, vezes RT. Isolando a pressão, que é o que eu quero aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter que R sobre T dividido pelo volume específico. A gente vai chegar nessa equação aqui. Então, eu vou substituir isso lá na minha fórmula. Então, eu vou ter que TdS vai ser igual. O DU, quem que é DU? A gente viu que é CV dt, já expliquei isso lá para o líquido, né? Então, DU é CV dt, mais
que é a pressão para um gás ideal? A pressão para um gás ideal, a gente viu que é isso aqui, né? Então, vai ser RT dividido pelo volume específico vezes dV, né? Vou tirar o T porque eu quero achar a variação de entropia, então vou dividir a equação toda pela temperatura. Quando eu faço isso, então eu vou chegar aqui, ds, a variação de entropia vai ser CV dt sobre T, mais RT, o T aqui passa sendo dividido, né, que eu tô dividindo toda a equação, dV. Isso aqui eu posso cortar e eu posso cortar T com T, certo? E aí, eu vou integrar esse valor. Quando a gente integra, então, eu vou integrar aqui e vou integrar aqui. Tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro também. Então, aqui eu vou ter que a variação de entropia vai ser igual a integral de CV dt de dt. Aqui eu vou deixar a integral assim. Quando a gente trabalha com gás, o calor específico, né, considerando aí o CV, pessoal, a gente tem vários casos que a gente vai aprender. Eu posso considerar ele constante, como eu considerei para sólido e para líquido, mas a gente tem outros casos que me dão uma solução mais exata. Porque a gente sabe que o gás, ele é muito variável. Qualquer mudança que acontece nele, ele expande muito, ele comprime muito, ele tem muita alteração de volume. Ele não é como um sólido e líquido. Então, por isso que eu vou deixar e a gente vai explicar 3 casos diferentes para essa situação, tá bom? E aí, o R, como o R é a constante geral dos gases, ele é tabelado, né? A gente já viu aqui, ó, mostrando aqui novamente, para quem esqueceu, né? Propriedades de gases ideais, tabelar ponto 5. O R é tabelado, ele é constante para todos os gases. Então, ele pode sair para fora da minha integral, né? Então, vou tirar ele para fora e vou ter integral de dV sobre V. Integral de dV sobre V vai ser ln de V2 sobre V1. Aí, a gente vai chegar nessa equação aqui inicialmente, né? Porém, aqui o CV não é igual a CP. Se a gente pegar aqui a tabela para gases ideais, observa lá que diferente para líquido e para sólido, eu tenho um valor de CP que é bem distante de CV. Eles não são próximos como eles são para líquido e para sólido. Então, a gente vai aplicar pelas duas equações de Gibbs que a gente achou. Uma que tem energia interna, que é o que a gente fez, e outra que tem entalpia, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente tem que entalpia específica, assim como a energia interna específica, é igual a CP dt. E para gás ideal, aqui agora eu vou precisar do volume específico, então já vou isolar ele na minha fórmula do gás ideal, né? Vai ser igual a RT sobre a pressão, correto? RT sobre a pressão. E agora eu vou substituir na minha equação. Então, eu vou ter que TdS vai ser igual a variação de entalpia, ela é CP sobre dt, menos o volume específico é RT sobre P vezes dP. Só substituir o volume específico aqui da minha equação, né? Vou dividir novamente tudo por T para eu poder cortar aqui o ds. Então, eu vou ter que a variação de entropia vai ser CP dt sobre T menos R vezes T sobre P dividido por T, né? Vezes dP. O T com T vai cortar e aí a gente vai fazer integral igual a gente fez lá em cima. Então, aqui a gente vai ter que vai ser a variação de entropia, vai ser igual a integral de CP dt para gás ideal, a gente vai deixar ela, porque a gente vai ver os casos agora, como eu falei, menos o R, ele é constante, pode sair para fora da minha integral, e eu vou ter integral de dP sobre P. Integral de dP sobre P vai ser ln de P2 sobre P1. Então, a gente vai chegar nessa outra equação aqui. Então, a gente tem uma equação com CV, uma com CP, né? Relacionando aí para gás ideal. Isso agora passa a ser muito importante, porque antes a gente tinha visto, que eu falei com vocês, que a gente só podia usar a equação PV-MRT se fosse um gás ideal, ou a de cá, né? A gente poderia usar só essas duas. Porém, agora, se é um gás ideal, eu já posso usar essa equação e já posso usar essa equação. Então, o nosso leque de equações para problemas que se referem a gás ideal, ele está aumentando, né? Ele é bem maior. E isso é um ponto que positivo,
correto? Mas aí é o seguinte, o que acontece? Se é um gás ideal, igual eu falei, a gente tem 3 casos diferentes, ao contrário que a gente tem um caso só para líquido e para sólido. O que seriam esses casos? Eu coloquei aqui para vocês. O primeiro caso é a gente fazer como a gente colocou lá para líquido e para sólido. A gente considera o CP e o CV o quê? Constantes. Então, se eu pegar essa equação e considerar ele constante, o que eu vou fazer? O meu CV vai sair para fora da minha integral e eu vou ter integral de dp, delta t sobre t. Resolvendo essa integral, eu vou achar ln de T2 sobre T1. Então, eu vou ter variação de entropia, é o CV, que saiu para fora da minha integral, né? Lembrando lá em cima, ln de T2 sobre T1 e o resto da equação, ela se mantém. A mesma coisa para a equação de baixo. Se eu considerar CP constante, ele vai sair para fora da minha integral, eu vou ter integral de dt sobre t, então a gente vai ter ln de T2 sobre T1 vezes CP. Então, a variação de entropia vai ser CP ln de T2 sobre T1 menos RLN de P2 sobre P1, a equação se mantém. Então, caso eu possa considerar constante, a gente vai chegar nesses 2 casos. Posso considerar constante? Pode, gente. Vocês podem usar qualquer caso que vocês quiserem. O primeiro caso, a resposta não é tão correta. Por quê? Não é que não é tão correta, ela não é tão exata que a gente fala. Em um cálculo rápido, eu posso fazer que vai me dar uma boa estimativa, mas ela não é tão exata, a gente tem equações, que vai ser o terceiro caso, que me dá um valor mais exato, entendeu? Mas eu poderia ir por aqui, se o exercício não te falou nada, a gente pode ir por aqui sem medo, sem problema nenhum, que a resposta também vai estar correta. Tá? Por que isso acontece? Porque o CV e o CP, que são tabelados aqui, ó, CP e o CV, eles estão tabelados em condições padrões, que são 25 graus e 100 kPa. Então, quanto mais a gente se distancia, principalmente em relação à temperatura para um gás ideal, por exemplo, às vezes eu tenho lá temperaturas de 1000 Kelvin, mais distante da solução mais exata que a gente tem, que é o terceiro caso que a gente vai ter, a gente vai estar. Se eu tiver com valores próximos a 25 graus e eu usar a fórmula para valores constantes, meu resultado vai dar muito próximo, eu não teria tanto problema. Então, a gente poderia usar tanto a equação 1 como a equação 2. Elas são iguais, elas vão me dar o mesmo valor da variação de entropia para um gás ideal, tá? O segundo caso é um segundo caso que ele não é tão utilizado, mas ele me dá uma solução quase exata. Então, esse aqui seria, digamos assim, teria menos exatidão, né? Primeiro caso. Esse daqui dá uma quase exata e o terceiro dá uma solução exata. Esse segundo caso, ele está na tabela A.6. Ele é uma equação analítica que eles desenvolveram em função do CP para a gente achar quanto que vale o CP. Achando o CP, a gente volta e joga na fórmula aqui. Vou mostrar para vocês. A gente tá lá, ó, tabela A.6, né? Então, calor específico, a pressão constante. Vou mostrar. E o que é essa solução? O que é essa equação analítica? Essa equação, ela te dá o CP. Então, ele pega o C0, o C1, θ, C2, θ, C3. Quem que é essas constantes? Essas constantes, gente, tá de acordo com o fluido. Então, por exemplo, se fosse ar, eu vou ter aqui que o C0 vale 1,05, vou ter que o C1 da minha equação é 0 menos 365, vou ter que o C2 é 0,85 e vou ter que o C3 é menos 0,39, correto? O θ, a gente poderia integrar, né, fazendo θ1 de θ2, esses valores, ou vocês podem considerar a média aí, que dá um valor bem próximo também. Então, vocês fazem a média e jogam aqui para vocês acharem o θ, a média das duas temperaturas, tá bom? E aí, a gente jogaria aí na equação, colocando C0, C1, C2 e C3 e o valor de θ que vocês têm no problema, que está relacionado com a temperatura do problema de vocês. É importante falar que isso aqui, a gente só pode usar se a temperatura estiver entre 250 kelvins e 1200 kelvins, né? Essa tabela foi desenvolvida para essa faixa. Se eu tiver temperaturas maiores, a nossa equação não vai ficar legal, né? A aproximação não vai ficar legal. Esse seria o segundo caso, calculando o CP por meio dessa tabela. Depois vocês jogam na fórmula o valor do CP que vocês acharam e achem a variação de entropia.
O terceiro caso, que é o que eu venho falando para vocês, que é o caso mais exato, que a gente mais vai utilizar na verdade, né? É o caso que a gente calcula a entropia padrão. O que acontece? Aquele termo que estava aqui, ele é substituído pela variação da entropia padrão. Coloquei aqui. A entropia padrão é diferente da variação de entropia. Essa aqui é a variação de entropia e essa é a variação de entropia padrão, representada com uma bolinha. O que significa a variação de entropia padrão? Ela representa a integral da sua temperatura inicial até a sua temperatura final do problema. Então, vamos supor que ela vai de 200 a 500 kelvins. E ele pega esse CP, como o CP, a unidade dele é em função da temperatura, ele faz essa integral. E aí, a gente tem que essa variação de entropia padrão, ela é tabelada. Então, eu coloquei algumas tabelas de exemplo aqui para vocês verem. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá o ar. Então, vocês já sabem mexer com essa tabela para vocês acharem aí energia interna e entalpia. A quarta coluna é a variação de entropia padrão. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o meu elemento e a temperatura. Então, se for ar a 400 kelvins, por exemplo, a minha entropia padrão inicial seria 7,15926, certo? Se o meu ar, por exemplo, aqui também continua para o ar, depois for para 1.600, a minha entropia padrão tem esse valor. E aí a gente tem outros para gases ideais também. Por exemplo, passei a página aqui para vocês verem, eu teria aqui para o nitrogênio, então eu tenho a variação de entropia padrão relacionada com a temperatura. Aqui eu teria para o oxigênio, variação da entropia padrão relacionada com as temperaturas, e aí por diante, de todos os gases ideais. Aqui eu tenho dióxido de carbono e assim por diante, correto? Essa solução é a solução que a gente fala que é uma solução mais exata, é a gente substituir aquele termo que estava aqui pela variação da entropia padrão. Mas a gente pode usar qualquer um dos três casos, estão corretos, tá? Nenhum deles a gente pode falar que está errado. Mas a gente tem que o terceiro caso é o mais exato, a gente tem que o intermediário é o segundo, e um me dá uma aproximação muito boa, apesar de eu considerar o CV e o CP constante, mas a gente vai ver pelo exemplo que a gente vai fazer que ele vai distanciar mais do terceiro caso. Então, para finalizar, né, para ver se vocês entenderam realmente essa aula, eu coloquei um problema que vocês vão ter que achar a variação de entropia padrão para um gás, no caso o oxigênio, aplicando os três casos que a gente viu. Vou resolver ele na próxima aula, vou deixar aí para vocês tentarem fazer para ver se realmente entenderam e qualquer dúvida eu estarei à disposição. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus.